Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos mistérios mais intrigantes do mundo dos eletrônicos. Sabe aquele momento em que você olha para a parte de baixo do seu celular moderno e percebe que falta alguma coisa? Pois é, a boa e velha entrada para fones de ouvido. As fabricantes juram de pé junto que tirar isso foi só um passo inevitável em direção ao futuro. Mas olha, a realidade é muito mais profunda e, spoiler, incrivelmente lucrativa. A grande pergunta que fica martelando e que guia a nossa investigação de hoje é exatamente essa. Como é que um padrão tecnológico que sobreviveu a mais de um século de evoluções e reviravoltas na indústria simplesmente sumiu do mapa do dia para a noite? Porque, vamos combinar, é muito raro ver uma tecnologia durar tanto tempo para de repente sofrer um apagão desse jeito. Então, vamos lá. Parte 1. O desaparecimento de um padrão global. De um lado da moeda, as empresas nos contaram uma historinha bem convincente de inovação necessária, né? Venderam a ideia de que os fios estavam prendendo a gente no passado. Mas, do outro lado da história, temos a criação de um modelo de negócios extremamente restritivo. Ao longo desta análise, nós vamos desconstruir essa narrativa oficial e mostrar como isso tudo foi, na verdade, uma manobra de mestre para estabelecer um mercado absurdamente rentável. Para entender isso direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Parte 2. A evolução de uma tecnologia que, convenhamos, nunca deixou ninguém na mão. Para vocês terem uma ideia, a resiliência do conector analógico é surreal. Lá no finalzinho do século XIX, ele nem foi inventado para o nosso lazer. Ele foi criado especificamente para as telefonistas, porque precisava aguentar o tranco pesado de milhares de conexões sendo plugadas e desplugadas à mão todo santo dia. Aí, lá pelos anos 50, a engenharia deu uma encolhida nele para o famoso padrão de 3,5 milímetros para caber naqueles primeiros rádios portáteis. E por fim, ele reinou absoluto na era digital. Fitas cassete, CDs, a revolução dos MP3 players, o cara estava em todas. Uma história de sucesso incontestável. E por que será que esse padrão aguentou firme por tanto tempo? As vantagens falam por si só. Primeiro, era absurdamente barato de fazer e inquebrável. Mas o grande trunfo era a nossa liberdade de escolha. Nenhuma marca era dona do conector. Isso significava que a gente podia comprar um fone baratinho de camelô ou um equipamento de estúdio caríssimo e plugar em qualquer celular ou computador. Funcionava na hora, zero dor de cabeça com compatibilidade. O poder estava literalmente nas mãos de quem consumia. O que nos leva à parte 3. Foi engenharia mesmo ou pura estratégia comercial? Vamos confrontar esse mito com o que realmente rolou no mercado. Imagina o cenário. Setembro de 2016. Uma gigante da tecnologia sobe no palco, deixa todo mundo de queixo caído e lança o primeiro grande smartphone sem a entrada universal. E a palavra mágica usada para justificar essa mudança dramática? Coragem. Pois é, venderam a ideia de que abandonar o passado para abraçar um futuro sem fios exigia uma baita coragem e visão. A desculpa oficial da engenharia era puramente sobre espaço. Falaram que os aparelhos precisavam ficar mais finos, ter baterias enormes e que remover a entrada era essencial para vedar contra a água. Acontece que a realidade desmentiu isso rápido. As concorrentes continuaram lançando celulares fininhos, que podiam até cair na água com baterias gigantescas e com o amado conector Lave Vinho da Silva. Ou seja, ficou provado que era perfeitamente possível manter o padrão universal sem sacrificar absolutamente nada de inovação. E olha só a ironia da coisa. A reação imediata das outras marcas foi cair matando. Fizeram campanhas zombando abertamente da remoção, tirando sarro da necessidade de andar por aí com aqueles adaptadores bizarros pendurados que pareciam chaveiros e ninguém queria usar. Mas adivinha o que aconteceu depois de só 2 anos? Quando essas marcas perceberam a mina de ouro que isso era, a piada acabou. Elas mudaram de ideia rapidinho e também arrancaram o conector dos próprios aparelhos. Chegamos então na parte 4, o domínio dos ecossistemas fechados, ou como eu prefiro chamar, lucrando com a perda da nossa compatibilidade. A jogada inteira foi friamente calculada, passo a passo. Primeiro, você tira a porta universal que não custava nada para ninguém e corta a principal via de escolha do usuário. Segundo, já que você criou o problema, você vende a solução. É a hora de lançar acessórios sem fio próprios, custando uma pequena fortuna. Terceiro, a mágica do software. Eles desenham o sistema para criar barreiras artificiais, gerando aquele atrito chato e cortando funções de quem tenta usar o fone de um concorrente. E o objetivo final, o passo 4, forçar a venda recorrente para você. Pensa nisso. Na era do sistema analógico e aberto, a gente tinha liberdade total e zero taxas escondidas.
Hoje, nesse tal de ecossistema fechado, o software te recompensa por usar os acessórios da mesma fabricante e te pune na cara dura, limitando o que você pode fazer se ousar misturar as marcas. E convenhamos, essa fidelidade não é conquistada por uma qualidade divina, ela é forçada goela abaixo pela conveniência. E qual foi o prêmio por forçar a barra desse jeito? Bilhões. A gente está falando de mais de 10 bilhões de dólares em receitas anuais. Matar um conectorzinho minúsculo, inflou as margens de lucro para níveis astronômicos e criou do zero um mercado super lucrativo. Só para colocar esse absurdo em perspectiva para vocês, a receita gerada só pela venda de fone sem fio daquela marca pioneira lá de trás bate o faturamento inteiro de empresas gigantes do streaming de música. É bizarro, é um autêntico cavalo de Troia financeiro. Vender o acessório acabou sendo tão ou mais lucrativo do que a própria indústria que distribui a música no mundo todo. Isso tudo nos traz a parte 5, o preço invisível disso tudo, o impacto ambiental. Veja bem, no mundo analógico tradicional, um fone bom de fio durava décadas. O máximo que acontecia era o cabo dar uma gastada ali por fora. Em total contraste, a tecnologia sem fio já nasce com os dias contados. Eles funcionam com baterias minúsculas de íon-lítio que inevitavelmente morrem e perdem a capacidade de carga em pouquíssimos anos. É a obsolescência programada agindo ali a nível molecular, não tem para onde fugir. E o pior de tudo é que, como eles são muito pequenos e entupidos de colas industriais, tentar abrir para tirar a bateria e reciclar é um pesadelo técnico-logístico. O resultado disso? Milhões e milhões de unidades tóxicas sendo jogadas no lixo todo ano porque não dá para processar direito. A gente trocou uma tecnologia simples e duradoura por um ciclo implacável, onde somos forçados a comprar, usar pouco tempo e descartar sem parar. Bom, a remoção daquele conector começou com promessas de designs do futuro, aparelhos mais finos, a famosa coragem, mas na real entregou um dos modelos de negócios mais engessados e absurdamente lucrativos da história, cobrando um preço muito caro da nossa liberdade de escolha e do meio ambiente. Então, da próxima vez que você tiver que comprar um fone novo porque a bateria daquele seu antigo simplesmente morreu do nada, fica aqui a reflexão. Qual é o verdadeiro preço da inovação que estamos pagando? Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente. Continuem sempre questionando e até a próxima.